E se fosse condenado por um crime que você não cometeu, como é que você gostaria que as pessoas avaliassem a sua inocência? Quantas vezes você já julgou alguém sem conhecer toda a verdade? Questões como essas são abordadas num dos melhores filmes de tribunal que eu já assisti, chamado 12 Homens e uma Sentença. Inclusive, há duas versões, né? Tem a de 57 e a de 97, a mais recente. Eu não assisti a de 57, mas certamente é a mesma história. Todo o filme, ele se passa dentro de uma sala, que é a sala dos jurados. Porque lá nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas a sentença só é dada pelos jurados se for unânime. Diferente no Brasil, né? Se for 4-3, já está resolvido o problema. Nos Estados Unidos, não. No caso, o filme mostra que são 12 jurados e todos eles têm que dar a sentença ou condenado ou inocente. Enquanto um tiver com a votação diferente, né, eles lá na sala permanecem discutindo até esse único ser convencido ou ao contrário, né, o único convencer os outros 11. Então esse é um filme maravilhoso, que é sobre um assassinato de um pai de um jovem. Esse jovem tem 18 anos de idade e ele é acusado de matar o pai com uma punhalada no peito. E se ele for declarado culpado, ele será condenado à morte. A princípio, quando a primeira reunião acontece na sala onde os jurados estão, 11 levantam a mão dizendo que acreditam que aquele jovem é culpado. Tem apenas um jurado, o jurado número 8, que tem dúvidas. Ele revela algumas dúvidas. E ele diz, é necessário a gente discutir antes. E aí, então, um dos jurados pergunta para ele, por que, então, você quer discutir? Por que você não acha que ele é culpado? E o jurado, que eu vou chamar o jurado 8, ele diz, não sei se acredito que ele é inocente, mas não acho sensato levantar a mão tão rápido e mandar um menino para a prisão perpétua ou para ser executado, sem discutir primeiro o assunto. Ou seja, o jurado 8, ele não queria fazer um julgamento precipitado, porque afinal de contas era a vida daquele jovem que estava em jogo. E a ideia é que ao longo do filme, quase 2 horas de filme, esse jurado número 8, ele vai provocar os outros jurados a examinarem melhor as provas. Porque ele vai mostrar que talvez aqueles jurados estejam examinando aquelas supostas provas, contaminados por seus conceitos, preconceitos, suas emoções, né? A sua vontade de ir para casa, porque muitos falam que tem coisas a fazer no mesmo dia e tal, e não tem uma análise crítica em relação às provas. O jurado 8, então, ele fala um pouco sobre a vida daquele menino. Ele diz que ele perdeu a mãe aos 9 anos de idade, com 1 ano e meio, ele passou 1 ano e meio no orfanato, enquanto o pai estava preso, e claro que ele não estava aqui querendo justificar o fato se foi verdade, né, isso, mas o que ele estava querendo era humanizar aquele jovem, né. Um dos jurados, então, diz, tudo bem, mas aos 10 anos de idade, esse menino parou no juizado de menores, porque ele jogou uma pedra na professora. Aos 14, ele passou pelo reformatório por roubar um carro, passou mais 2 vezes no reformatório, porque ele tentou esfaquear garotos. Aí um dos jurados, também para reforçar, diz, favelas são um antro de criminosos. Todos sabemos, e não é segredo, que as crianças da favela são uma ameaça à sociedade. As crianças que vêm destes lugares não prestam e não quero nada com elas. Ou seja, eles já estavam determinando, sem examinar as provas com mais cuidado, que o passado daquele garoto já o condenava, que o lugar que ele morou já o condenava, não importavam os fatos, já havia um preconceito, e esse preconceito era determinante para avaliar se ele era inocente ou culpado. Você pode dizer, mas isso é um absurdo, pastor. E aí eu te pergunto, o que você pensaria sobre um jovem, um garoto que você acabou de conhecer, estava aqui no meio de vocês, hoje, infelizmente não está e não tem ninguém, mas imagine que você conhece esse garoto, esse jovem, e aí você descobre, quando você pergunta onde ele mora, ele diz, eu sou do buraco do Afonso. Será que você não faria alguns pré-julgamentos desse jovem? Será que você não teria atitudes parecidas com alguns desses jurados? Será que você já não condenaria esse jovem pelo fato dele ter nascido onde ele nasceu? O próprio Jesus sofreu um certo preconceito nesse sentido. O próprio pastor leu esse texto hoje pela manhã.
Então Natanael perguntou lá em João 1,46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa de lá? O preconceito. Vamos voltar para o filme. As provas apresentadas aparentemente eram contundentes. Vejamos um resumo delas. Primeiro, o vizinho da parte de baixo do prédio, ele ouviu o menino gritar, o menino discutiu com o pai e o menino gritou, vou matá-lo. Ele ouviu isso. E logo depois de um tempo, ele ouviu o garoto descendo rapidamente pelas escadas. Uma senhora idosa, do outro lado da rua, ela disse que testemunhou o crime. Ela viu o crime pela janela do seu apartamento, né, no outro prédio de lá, enquanto acontecia. E ela identifica o garoto como o culpado. A faca, o punhal usado pelo garoto, foi considerada no tribunal, pelo promotor, como um punhal raro. Era um punhal raro. Então, era quase impossível outra pessoa ter um igual. Os promotores disseram que, naquele dia, o garoto e o pai realmente brigaram, né? E que possivelmente esse tenha sido o motivo do crime. E ele falou bem claro, vou te matar. O réu alegou então que nesse momento estava no cinema, na hora da morte, mas ele não conseguiu lembrar do nome do filme que ele estava assistindo. Ele disse que realmente comprou um punhal, porque o cara que vendeu o punhal para ele reconheceu que ele foi lá comprar esse dito punhal, e ele disse que no caminho do cinema o punhal caiu do seu bolso estava furado e o punhal se perdeu. E aí eu pergunto, se você estivesse entre esses jurados, que veredito você daria diante dessas rápidas provas que eu passei para vocês? Uma senhora idosa dizendo que viu da sua janela do prédio, ele matando o seu pai, um homem que o viu no andar de baixo, ele dizendo, vou matá-lo. O cara que vendeu o punhal para ele dizendo, eu vendi o punhal para ele e esse punhal é raríssimo. O menino que veio da favela, o menino que tem uma ficha corrida, que veredito você daria? Meus queridos, na nossa primeira mensagem dessa série, que nós vamos ter a segunda hoje, essa série chamada Para Viver em Comunhão, edificando relacionamentos para a glória de Deus, nós falamos sobre o poder da língua. Lembram? O título foi Controle a Sua Língua. Para vivermos relacionamentos para a glória de Deus, nós devemos controlar a nossa língua. Hoje, nós vamos trazer uma mensagem que diz o seguinte: para viver relacionamentos para a glória de Deus, não julgueis. Um convite à misericórdia. Não julgueis. Um convite à misericórdia. Isso baseado no texto de Mateus, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não as traçalhem vocês. Senhor Deus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Acalma a nossa alma, Senhor. Que o nosso coração possa estar atento, cativo à Tua palavra, e ela possa cair em sua boa terra, produzindo frutos para Ti, Senhor. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, ó Pai, mas que eu seja usado por Ti, para a Tua glória, proferindo Tuas santas verdades, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a sairmos daqui não apenas com conhecimento, não apenas incomodados pela Tua santa palavra, mas decididos, Senhor, a não julgar, decididos a exercer misericórdia, ó Pai. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Essa parte do texto, ela faz parte, já está no final do Sermão do Monte, tá? Está no finalzinho ali no capítulo 7, o início do capítulo 7, que é o último capítulo do Sermão do Monte. Quantas vezes a gente não ouviu pessoas falarem assim: não me julgue, você não tem esse direito. Esse é um dos textos mais usados pelas pessoas, isso é um dos textos mais mal interpretados, eu diria até mais mal utilizados pelas pessoas.
no momento em que vivemos, né, nessas circunstâncias que vivemos nos dias de hoje, esse relativismo todo que vivemos, as pessoas emprestam esse texto para dizer que não podem ser julgadas. Geralmente, quando há uma divergência de pensamento, quando há um comportamento aparentemente reprovável, as pessoas dizem: não me julgue, não me julgue. Muito se escoram nesse verso para condenar as pessoas que julgam as outras. Mas será que de fato Jesus aqui está proibindo a gente de julgar? Será que Jesus está proibindo qualquer tipo de julgamento? Antes da gente expor o que é que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto, eu quero dizer primeiro o que ele não está querendo dizer. Jesus não estava afirmando, primeiro, ele não estava proibindo a igreja de disciplinar os faltosos. Ele não estava proibindo isso. Lá em Mateus 18, verso 15, diz a palavra de Deus: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto para a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhe digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que se desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Esse é um texto também muito mal interpretado, né? Porque se você perceber, o verso 20 está dentro do contexto de disciplina da igreja. Aí às vezes a gente usa no culto, né? Quando tem 1 ou 2 pessoas, 3, a gente quer dar assim, afagada. Se tiver 2 ou 3, meu irmão, você sozinho, Deus está presente. Claro que 2 ou 3 reunidos também Deus está presente, mas o texto não está falando sobre isso. O texto está falando de disciplina. O texto está dizendo: se a igreja desligar o irmão faltoso, o irmão que não quer se arrepender, Deus lá em cima também o desligará. 1 Coríntios 11 vai dizer, Paulo: mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém, que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Veja, alguém assim que disse irmão. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. A igreja tem sim autoridade de disciplinar os faltosos, não só disciplinar, inclusive excluir da membresia. E quando isso acontece, o objetivo sempre será o objetivo de correção. O objetivo de correção visando a restauração, visando o arrependimento, para preservar a pureza da igreja, para que o nome de Deus não seja blasfemado. A disciplina, ela demonstra o caráter distintivo da igreja, como um povo que é diferente do povo do mundo, como um povo separado por Deus. Claro, isso vai, à luz do mundo, reforçar a credibilidade da própria igreja perante a sociedade. E a sociedade vai ver que não pode ser cristão de qualquer maneira. A disciplina, ela é medicina, ela não é vingança, ela é bíblica. Então, o que Jesus está dizendo não é que nós não podemos disciplinar, não é que a igreja não pode julgar o irmão faltoso, e se caso for disciplinar, e se caso for o excluir do rol de membros. Jesus também não estava dizendo, não estava afirmando, que nós devemos fechar os olhos diante das faltas dos nossos irmãos, fingindo não percebê-las. Não. Lá em Gálatas 6:1, a palavra de Deus diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado. Nós somos chamados à correção também com o irmão, a chamar o irmão no canto, a falar com o irmão, a de alguma forma fazer isso com amor, né? A verdade em amor. Nós somos chamados para corrigir em amor o irmão faltoso, com espírito de brandura, sabedoria, visando o arrependimento do irmão faltoso. Jesus não está dizendo que a gente não pode fazer isso. Jesus não estava também afirmando que nós devemos deixar de discernir entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e o erro. No próprio texto, no capítulo 6, no último verso do que nós lemos, veja que Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, não lanceis aos porcos as vossas pérolas,
para que não pise com os pés e voltando-se vos dilacerem. Cães e porcos eram animais considerados impuros pelos judeus, animais desprezíveis na época, porque os cães não eram como os de hoje, né? Cães domésticos, e até mais do que isso, eu nem vou entrar nesse assunto aqui hoje. Mas Jesus usa como metáfora aqui esses cães, os porcos, né? Para dizer, não dei o evangelho, há certas verdades espirituais que não devem ser ensinadas, ou pelo menos ensinadas uma vez, mas elas não devem ser insistentes na vida daqueles que são zombadores, daqueles que zombam de Deus, daqueles que são levianos, daqueles que não têm disposição do coração para receber e entender. Não dê. E como fazer isso se a gente não julgar? Se a gente não tiver o discernimento de saber quem são os cães, quem são os porcos, que nós não devemos perder tempo. A palavra de Deus falando. Como a gente distinguir, como diz o próprio Deus lá, em Jesus Cristo, no Mateus 7,15, ainda no Sermão do Monte, um pouco mais para frente, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como nós distinguimos a verdade do erro, o falso do verdadeiro, se nós não julgarmos, no sentido de discernimento. Então Jesus não está dizendo que é proibido fazer esse tipo de coisa. Jesus não está dizendo que é proibido disciplinar. Jesus não está dizendo que é proibido o irmão diretamente chegar ao faltoso e conversar com ele em amor e corrigi-lo. Jesus não está dizendo que nós não devemos discernir a verdade da mentira. O que é que Jesus então, pastor, estava querendo afirmar quando ele disse: não julguem para que vocês não sejam julgados? Primeiro, Jesus estava proibindo o julgamento precipitado. Aquele hábito de fazer aquela crítica ferina, aquela crítica que condena de forma imediata, aquela crítica que deprime o outro, aquela crítica que enfraquece o outro. O que Jesus está dizendo, querendo dizer, era que nós não devemos assumir a posição de um juiz, julgando o erro do irmão e condenando como se nós tivéssemos tal autoridade. Perceba que Jesus está falando aqui de irmãos, né? No contexto de igreja mesmo. Dificilmente, meus queridos, haja alguém no nosso meio que não seja culpado. Haja alguém no nosso meio que nunca cometeu esse erro de julgamento. Dificilmente também haja alguém no nosso meio que também não foi vítima de preconceito, né, em relação a ser julgado de forma errada. É impressionante como esse mandamento de Jesus, não julgueis, ele está entre os mais desobedecidos por nós. Parecemos incapazes de resistir à tentação de condenar os outros, mesmo sabendo quanto nós também somos falhos. Uma vez eu fui vítima desse julgamento rápido. Bota aí a imagem na tela. Uma vez, vocês estão me julgando não, né? Mas eu tinha esse cabelão aí. Tinha esse cabelão. E uma vez eu estava em eu passei muitos momentos interessantes. Quando eu andava de ônibus, dificilmente alguém estava do meu lado. Era muito difícil. Um dia eu estava indo em Campina Grande, pela rua, aí vi um cara meio distraído, né? Antigamente eu usava esse telefone aqui assim na frente, né? Não sei se vocês lembram. Eu usava assim na frente. Aí ele vinha sair, aí quando ele levantou assim a vista, que ele me viu, meu amigo, desesperadamente, esse cara se agarrou no telefone, que parecia que eu ia assaltá-lo mesmo. É ruim, né? Quando a gente passa por esses momentos assim, de alguém que nos julga pela aparência, só porque tinha um cabelão, né? E eu fui presbítero lá em Solândia, eleito presbítero de cabelo grande, viu? Fui. Eu fui candidato a ser pastor lá no presbitério de cabelão. Então, não faz muito tempo que eu deixei de ter cabelo grande, não. Então, meus irmãos, como é ruim a gente ser vítima, né? Como é ruim a gente ser julgado. O que Jesus está dizendo é: não julgue tão rápido. Vá devagar. Quantas vezes nós já julgamos alguém de forma rápida, sem nós termos um conhecimento de todos os fatos? Aconteceu algo também interessante comigo, só que agora é o contrário, eu julguei. A gente estava fazendo um serviço lá em casa, aí chegou um menino para fazer um outro serviço, aí ele precisava desligar a água. Aí ele chegou, né, disse: onde é a água aqui para desligar? Eu digo: é lá na frente. Eu estava lá dentro de casa, lá na frente. Aí ele foi, demorou um pedacinho, voltou. Disse: rapaz, onde é mesmo para desligar? Eu digo: rapaz, esse bicho é cego. Você acaba besteado da bexiga, toda a água, ou é na parede, né, ou é na calçada. Não pode ser no outro canto, né? Aí fui lá com ele. Cheguei, rapaz, quando eu saí lá fora, que eu olhei,
eu tinha esquecido que tinha uma carrada de areia em cima da calçada. Caramba, eu fiquei meio vergonhoso, né? Eu disse, rapaz, é aqui, está embaixo da areia, ó, mais ou menos aqui, desenterra ali. Ó, só podia ser de fato embaixo da areia, né? Ali naquela areia. Então eu não estava tão errado assim dele ser meio abestalhadinho, né? Porque só podia ser ali. Mas enfim, vê que eu julguei, eu não tinha a visão completa, na minha cabeça não tinha areia na calçada. E quando eu vi que eu tinha areia, aí eu disse, rapaz, eu diminuí, assim, vamos dizer, a sentença, né? A sentença que eu ia dar de morte, talvez fosse prisão perpétua. Mas porque eu não tinha a visão. Eu julguei de forma precipitada. Eu não tinha visão de todos os fatos. Mas essa ilustração, ela demonstra uma verdade que, infelizmente, talvez todos nós já cometemos esse erro. Porque, geralmente, nós não conhecemos a totalidade das coisas. Muitas vezes, nós cometemos um pior erro ainda, que é julgar a motivação do coração. Né? A gente não só julga o fato, mas a gente julga assim, ele fez ou ela fez para me fazer o mal. Ele queria me fazer o mal, queria me destruir. E não tinha nada disso. Foi só uma criação da sua mente, foi só algo da sua vida, e não era nada disso, né? E isso é pior ainda. Há séculos, um rabino, o Hillel, ele já nos alertava uma coisa interessante. Ele dizia, não julgueis ninguém antes de compreender plenamente sua história e as suas lutas. Essa sabedoria, ela revela uma verdade profunda, meus queridos. Nunca conhecemos verdadeiramente as batalhas de cada pessoa. Aí diz Hillel, vou citar ele agora. O homem tranquilo não entende a guerra interior daquele cujo sangue ferve com facilidade. Quem cresceu em um lar harmonioso não compreende as tentações de quem sobreviveu às ruas violentas. Os filhos de famílias cristãs não imaginam o peso da herança pecaminosa que alguns carregam desde o berço. A verdade é chocante. Se pudéssemos ver todas as circunstâncias, todas as dores, todas as histórias por trás de cada pessoa, ficaríamos maravilhados, não com seus erros, mas com sua capacidade de ainda assim praticar o bem. Nos surpreenderíamos, não com suas quedas, mas com quantas vezes conseguiram se levantar. Nós nunca vemos o quadro completo, meus queridos. Nem todas as circunstâncias estão na nossa vista. E nem todas as facetas da pessoa. Aquela figura que hoje nos irrita, ela pode ser a mesma que em outro contexto revelaria uma força espiritual capaz de nos inspirar. Quem nunca passou por isso aqui? De, à primeira vista, olhar para uma pessoa e dizer, não fui com a cara dela. Não gostei. E aí, quando você dá uma oportunidade, né, dá uma nova chance, a pessoa conhece melhor, aquela visão que você tinha dela muda. Aquela primeira impressão cai por terra e a pessoa se demonstra outra totalmente diferente. Quem somos nós, meus queridos, para definir alguém por um único momento, por um instante, por um ato que nós soubemos? Eu às vezes assim, a gente, por pastor, como é pastor, a gente tem algumas coisas boas de conhecer um outro lado das pessoas que nem todo mundo conhece, né? E quando alguém me chega assim, para fazer uma crítica ferrenha contra uma pessoa, que eu sei um pouco da história dela, que eu sei as lutas, sei as dores, sei, digo, meu Deus do céu, se ela soubesse o que eu sei, talvez ela agiria com mais misericórdia com essa pessoa, né? Que tenhamos mais misericórdias, meus queridos, mais misericórdias dos outros. Um problema dos nossos julgamentos também é que nós somos extremamente imparciais. Vamos dizer a verdade. Nós passamos um paninho para quem a gente gosta, né? O mesmo erro cometido por alguém que a gente gosta, que alguém que é do nosso coração, e o mesmo erro cometido por alguém que a gente não vai muito com a cara, nós tratamos diferente. Nós não tratamos da mesma maneira, nós maximizamos, né? Nós não toleramos, mas de quem amamos, a gente já tem uma misericórdiazinha a mais, porque afinal de contas, nós amamos, nós temos um relacionamento, e assim nós estamos pecando, meus queridos. Pecando. Nós não podemos ter dois tratamentos. Não podemos ser misericordiosos para com aqueles que nos faz bem, e não tolerantes, impiedosos, para com aqueles que nós não vamos com a cara. Nós somos precipitados, principalmente quando nós estamos falando dos nossos desafetos.
Nós somos precipitados, principalmente quando a gente está falando de pessoas que nós não gostamos muito. Somos precipitados também quando nós julgamos uma situação sem ouvir os dois lados. E nós não queremos ouvir os dois lados, principalmente quando aquela pessoa é uma pessoa que nós não temos muito apreço. E assim pecamos, meus queridos. Precisamos pedir sabedoria a Deus, para que a gente não julgue de forma precipitada as pessoas. Não julgar não é uma exigência para que sejamos cegos, mas antes uma exortação para que sejamos misericordiosos. Jesus não sugere que deixemos de ser homens, mas que abandonemos a ideia de que podemos fazer o papel de Deus. Só Deus conhece todas as circunstâncias, só Deus conhece todas as facetas. Tenhamos misericórdia uns dos outros. O que Jesus está condenando aqui é esse julgamento precipitado, esse julgamento de alguém que se põe no lugar de Deus. Jesus está condenando aqui o julgamento hipócrita. Olha o que ele diz no verso 3 ao verso 5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E é interessante, essa charge aí, ela é bem interessante, porque a ideia aqui, chega até engraçado, né? Porque a gente está dizendo assim, você tem uma trave, a ideia é de uma viga, sabe uma viga assim, bem grande, que sustenta uma casa? Você tem uma viga no seu olho, e você está falando, você está julgando, você está condenando o seu irmão, que tem uma fepazinha nessa viga, um argueirozinho nela. Isso é hipocrisia. Esse é o hipócrita, que tem a trave no seu olho, ou seja, ele tem uma justiça própria, ele se acha melhor do que o outro, ele se acha mais espiritual do que o outro, ele se acha mais santo do que o outro, mas ele não percebe que só essa sua soberba já é um grave pecado diante de Deus. Nós temos uma tendência muito grande de sermos tolerantes e caridosos com os nossos próprios pecados. Às vezes nem chamamos de pecado, nós chamamos de erros, equívocos, foi um lapso, foi um mal entendido, mas não chamamos de pecado, nós queremos minimizar. Mas em relação ao pecado dos outros, meus queridos, nós somos rigorosos, nós somos exigentes. Para mim, misericórdia, para o outro, juízo. O que Jesus condena é esse espírito de censura, esse juízo áspero, sem misericórdia, sem amor, esse juízo que infelizmente muitas vezes nós fazemos. Veja se não é às vezes assim, veja se não é, que a gente pensa muitas vezes. Quando o outro não faz, é porque ele é preguiçoso. Quando eu não faço, é porque eu estou muito ocupado. Quando o outro fala, é porque ele é encrenqueiro. Quando eu falo, é porque eu sou franco, eu sou sincero. Quando o outro insiste num ponto, é porque ele é teimoso. Mas quando sou eu que insisto, é porque eu sou persistente, sou perseverante. Quando o outro não cumprimenta, é porque é convencido, é orgulhoso. Mas quando eu não cumprimento, é porque foi uma distração. Eu passei rapidamente, estava distraído, estava num dia ruim. Quando o outro se esforça para ser agradável, é porque tem segundas intenções. Mas quando sou eu, é porque eu sou gente boa, sou gente bacana. Quando o outro fala de si mesmo, é porque ele é egoísta, quer aparecer. Quando sou eu, é porque eu quero desabafar. Quando o outro leva muito tempo para fazer alguma coisa, é porque é lerdo. Agora foi para mim, né? Lerdo. Abestalhado. Quando eu demoro é porque eu sou perfeccionista, eu sou detalhista. Para os outros o pecado é pecado, é sempre pecado. Para mim é sempre um outro nome, é sempre alívio, é sempre misericórdia, é sempre minimizado. Jesus está criticando pessoas assim, que vivem excessivamente criticando, ressaltando a falha, o pecado do outro. É um caça-pecados. Talvez isso seja uma tentativa de compensar os seus próprios pecados, uma tentativa de não enxergar os seus, e aí passa a vida enxergando dos outros, enxergando a fraqueza dos outros, são intolerantes com os outros, são impacientes com os outros, não exercem misericórdia. Nós precisamos ser duros sim, contra o nosso pecado, sim.
Quanto ao pecado do irmão, meus queridos, nós precisamos ser pacientes, tolerantes, misericordiosos. Arrume a sua vida primeiro, tire a trave do seu olho primeiro, antes de ficar procurando o pecado nos outros. Tiago 4, 11 e 12 vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem és tu para julgar o teu próximo? Quem é você para julgar o teu próximo? Julgar o seu irmão? Qual é o nível de santidade? Que nível você tem? Que nível é esse? Que você tem que lhe dar o direito de julgar o pecado do outro. Pare de ficar exigindo do outro aquilo que você não pode dar. Pare de ficar exigindo perfeição do outro quando você não é perfeito. A mesma misericórdia que nós queremos que os outros nos tratem, nós devemos tratar o outro. Para que possamos ter relacionamentos que glorifiquem a Deus, nós precisamos exercer a misericórdia, a paciência, a tolerância. Irmão, Jesus diz: qual a consequência para aqueles que persistem em julgar os outros assim, de forma precipitada, de forma hipócrita, de forma impiedosa? Jesus diz, no verso 2, pulei o verso 2 para ficar no final, ficar mais didático, diz assim: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E há um paralelismo aqui, vai repetir a mesma coisa com outras palavras. Muito comum nos Salmos o paralelismo. Ele diz: com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Se você continuar fazendo isso, meu querido, julgando impiedosamente os outros, você será julgado com a mesma medida por Deus. Tiago, capítulo 2, 13, diz: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Você tem certeza que você quer ser julgado por Deus sem misericórdia? Você quer ser julgado por Deus sem misericórdia? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A maneira como nós medimos o outro está ligada à nossa disposição de sermos misericordiosos. Quando medimos o outro com bondade, com paciência, com tolerância, com misericórdia, Deus faz o mesmo conosco. Isso não significa que a gente deve ignorar o pecado do outro, não é isso que eu estou falando. A gente deve buscar um equilíbrio entre a verdade e a graça, a verdade e o amor, a tolerância. Quando nós escolhermos medir as pessoas com compaixão, com misericórdia, nós não estamos sendo tolerantes ou omissos em relação ao pecado delas, não. Nós só estamos refletindo a natureza de Deus. Nós só estamos fazendo com ela o que Deus faz conosco, que nos escolhe amar apesar de nós, que só não somos fulminados porque as suas misericórdias se renovam todos os dias. Como você tem julgado as pessoas? Como você tem julgado as pessoas? Com ou sem misericórdia? Como você quer ser julgado por Deus? Meus queridos, Ministério de Música, pode subir, por favor. Não sei se vocês ficaram pensando sobre o fim do filme, né? Vocês sabem que eu sempre conto o final. É um filme de 1957, esse aqui não tem desculpa mesmo. Depois de alguns dias ali debatendo sobre a situação daquele jovem, o assunto começou a pairar na cabeça dos outros 11 jurados, porque o jurado 8 começou a colocar dúvidas. E o juiz, a única cena que aparece no tribunal é o juiz dizendo o seguinte: vocês só declarem ele culpado se vocês tiverem certeza. Se houver dúvida, não declare o culpado. Ah, se a gente seguisse esse conselho, né? Se tiver dúvida, não declare culpado. O argumento de que a mulher disse que viu o assassinato pela janela do seu apartamento, eu ocultei um detalhe, mas ela disse que viu, veja só, ela estava do outro lado da rua, no apartamento dela, estava passando o trem na hora, e ela viu através da janela do trem. E o jurado hoje, então, questiona porque a mulher que usava os óculos e estava dormindo um pouco antes, possivelmente pode ter se levantado da cama sem colocar os óculos, e aí ela não viu bem o que deveria já ser quase impossível de ver através da janela do trem, que passava rápido. O argumento de que o idoso ouviu o réu gritar: vou te matar, a defesa, o jurado 8 vai dizer que o fato de alguém dizer que vai matar, não quer dizer que vai matar. Um dia desse, uma irmã não, alguém que frequenta de vez em quando aqui, ligou para mim desesperada: pastor, eu vou ser presa, Por quê, menina?
porque eu disse que ia matar meu pai, e ele vai ligar para a polícia e diz que ela vai me prender, porque eu ameacei ele de morte. Mas eu não vou matar não, pastor, eu só disse assim na hora da raiva. Mas não diga na hora da raiva não diga não, que é feio dizer que vai matar o pai, né? Ou seja, nem sempre quando a gente fala, a gente vai fazer, né? E às vezes num momento ali de briga, enfim, o sangue sobe e a gente pode falar, né? O réu disse que estava no cinema na hora do crime, mas não lembrava o nome do filme. E aí o jurado ele argumenta o seguinte, que às vezes naquele momento do tribunal ali, com uma pressão muito grande, emocional, né, é capaz de a pessoa assustado, ansioso ali, preocupado, é capaz de esquecer alguns detalhes, mesmo que pareça ser inadmissível alguém esquecer o nome do filme que assistiu ontem, mas se eu perguntar a Magali, também ela não vai lembrar. Né, amor? A faca usada no assassinato, o jurado 8, no intervalo, antes deles entrarem na sala, porque depois que entra na sala eles não podem sair, ele então pega um punhal e crava na mesa, né? E o pessoal olha, oxente, punhal igual ao do que o cara usou para matar o pai. Ou seja, não era tão raro assim. Ele comprou perto do fórum o mesmo punhal. Isso prova que muitas pessoas poderiam ter o mesmo punhal. A testemunha que disse que ele gritou que ia matar e tinha uma briga, o fato de eles terem discutido também não prova nada, né? Não prova, discutiram, mas não prova nada. Então, o réu foi visto fugindo da cena do crime, verdade, e ele disse que ele chegou lá, viu o pai morto e correu, porque ele achou que justamente isso poderia acontecer, né? De acusarem ele de ter matado. Então, aos poucos, os jurados perceberam que aquilo que parecia ser óbvio, não foi. Viram muitas falhas e possibilidades de dúvida. Viram dúvidas razoáveis sobre essa culpa do jovem. Então, eles absolveram o jovem. Algumas pessoas dizem assim, não me julgue. E elas têm a ousadia de dizer, só quem pode me julgar é Deus. Já ouviram isso? Só quem pode me julgar é Deus? Então vamos lá. Imagine se Deus projetasse a sua vida aqui nesse telão agora, nesse momento, toda a sua vida, tudo que você já fez até hoje, e diante da lei que Ele exige, diante da santidade de Deus, diante da sua lei que exige perfeição, nenhum erro na sua vida, qual sentença você teria de Deus hoje? Você seria declarado culpado ou inocente? Eu vou mais além, eu vou mais fundo. Imagine que se Deus não passasse apenas o que você fez, mas Ele exibisse também todos os pensamentos que você teve, todos eles. E se Ele exibisse também aqui não só os seus pensamentos, mas as palavras que você falou toda a sua vida. E mais ainda, se Ele exibisse aqui na tela agora, os momentos em que você pecou omitindo, ou seja, você poderia fazer o certo e não fez, você fez de conta que não era com você. Eu diria para você agora, você receberia qual sentença? Culpado, culpada ou inocente? Meus queridos, nós não teríamos escapatória. Todos nós somos culpados diante de Deus. Não tem nenhum advogado nesse mundo, nenhum melhor advogado dessa terra que viveu ou viverá, que conseguisse nos absolver dessa acusação. Porque Deus exige para você ir para o céu uma coisa bem simples: obediência perfeita e pessoal. Tem que ser você. Ninguém pode obedecer no seu lugar. Tem que ser você. Culpados. Somos culpados. Essa é a realidade de toda a humanidade. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós somos culpados por natureza. Mas graças a Deus, Efésios vai dizer, Paulo vai dizer lá em Efésios 2:4, mas graças a Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, estávamos mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Assim, queridos, como o réu no filme foi inocentado por falta de provas, nós não fomos inocentados por falta de provas, não. Havia milhões de provas contra nós, mas nós fomos declarados inocentes, não porque nós merecemos, mas porque Cristo pagou a nossa dívida, porque Ele cumpriu a lei no nosso lugar.
Ele levou a nossa culpa, Ele bebeu o cálice da ira de Deus, Ele foi sentenciado, culpado em nosso lugar. O martelo da justiça que deveria bater contra nós, culpado, foi selado contra Cristo, condenado, foi batido contra Ele. Ele se tornou culpado em nosso lugar, Ele obedeceu a lei perfeitamente em nosso lugar, Ele quitou a dívida que a gente tem com Deus em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras, meus queridos, nós fomos sarados, por causa dEle, por Ele, não é nada sobre nós. Não podemos, meus queridos, nem devemos julgar ninguém, com base nos princípios que aprendemos hoje. Não devemos julgar ninguém de forma precipitada, não devemos julgar ninguém, porque também nós somos pecadores, somos falhos, somos culpados, mas nós devemos exercer misericórdia, assim como Deus em Cristo Jesus foi misericordioso para conosco. Em vez de condenar, ore: Deus, ajuda-me a ver essa pessoa como Tu a vês. Ajuda-me a entender melhor a vida dela, ajuda-me a ouvi-la, a me interessar por entendê-la. Claro, não justifica o pecado, mas quando nós entendemos a história, as dores, as lutas, as fraquezas, nós agimos com misericórdia. Nessa semana, meus queridos, antes de julgar alguém, tente fazer 3 perguntas. Primeira, conheço todos os fatos. Segunda, estou sendo justo e misericordioso. E se pergunte: eu também tenho falhas? Também falhas parecidas? Ore essa semana, ore por alguém que você julga. Peça a Deus que lhe dê um coração mais misericordioso. Peça a Deus que lhe dê um coração misericordioso. Expresse misericórdia, como Ele expressa misericórdia em nossas vidas todos os dias. Um amor com quem nos amou. Que possamos ser misericordiosos uns com os outros, e como Deus é conosco, nos amando e se entregando em nosso lugar. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Refletir sobre o amor de Deus, sobre a sua obra em nosso lugar, e que possamos expressar esse amor na vida um dos outros. Senhor Deus, nos ajuda a amar como o Senhor nos ama, nos ajuda a sermos misericordiosos como o Senhor é, porque nós não merecemos esse amor. Misericórdia é justamente não dar ao outro aquilo que ele merece. O Senhor não nos vai dar a sentença de condenação, ó Pai, porque nós merecemos essa sentença, mas Tu não nos dará, porque Cristo sofreu em nosso lugar a justa paga. Cristo bebeu do cálice da ira de Deus em nosso lugar, que nós deveríamos beber, porque é o que nós merecemos. Possamos agir assim, com misericórdia com os outros, apesar das suas falhas, dos seus erros. Possamos olhar com compaixão, que possamos querer nos aproximar, entender, ouvir, Senhor, porque assim nós seremos mais misericordiosos, entendendo que ali é um irmão com suas lutas, suas dores, suas falhas, seus complexos. Senhor, nos ajuda a ser bênção
Menos juiz, mais misericórdia. Menos dedo que aponta, mais mão que afaga, abraço que afaga, colo que deixa se deitar. Nos ajuda, Senhor. Possamos ser uma comunidade que expresse isso no seu viver. Misericórdia, porque o Senhor é misericordioso e suas misericórdias se renovam todos os dias. Ao acordarmos todos os dias, lembremos disso. Deus foi misericordioso para comigo mais um dia, e eu serei para com todos que eu encontrar este dia. Nos ajuda a exercer a misericórdia, Senhor. Menos juízo, mais misericórdia, porque o teu amor revela isso para conosco. Esse ousado amor que veio ao nosso encontro sem nós merecermos, que nos perdoou sem nós merecermos.